Vamos lá conversar um pouquinho. É, Antes da gente, antes de falar sobre o que é a genética, né, por assim dizer, propriamente dito, né, a gente entrar na parte de genética e entender os princípios da herança, de característica, né, é importante a gente falar um pouquinho sobre a origem da genética, ou seja, de onde surgiu a genética, como é que a gente começou a tentar, a gente, no caso, nós como seres humanos, né, começamos a tentar buscar as explicações de como acontece o processo daquilo que a gente chama da herança biológica, né? Ou seja, de que forma os seres vivos eles herdam características, de que forma as características são passadas, ou seja, como é que as características elas são transmitidas ao longo das gerações, né? Então, por que às vezes se parece uma pessoa se parece mais com o pai, porque às vezes se parece mais com a mãe, porque a pessoa na verdade não parece nem com o pai e com a mãe, nasce parecido com o avô ou com a avó. Então, como é que essas heranças de características elas foram se dando? Ou seja, hoje em dia a gente sabe, né, que a parte do DNA, no senso comum, né, a gente sabe que a parte do DNA, do material genético que tem nas células e que é passado a partir da reprodução nos gametas e por aí vai, né? Mas nem sempre isso foi sabido, e durante muito tempo na história da humanidade tiveram-se várias explicações diferentes, e a noção mesmo da genética, de como se dá essa transmissão de características, essa herança de características, é algo relativamente recente se a gente pensar na história da humanidade, né? É coisa que tem pouco mais que 100 anos, né? 100, mais ou menos lá próximo de 120, 115, 110 anos, né? Ou seja, a noção e alguns mecanismos mais específicos são mais recentes ainda, né? Coisa de 70, 80 anos. Mas as pessoas sempre buscaram tentar compreender ou tentar trazer noções de como é que a herança de característica ela se dava, né? Então, a genética, né, vai ser esse ramo da biologia, ou seja, essa área da biologia, essa biológica é aquilo que a gente também chama de hereditariedade, né? Então, o que é a hereditariedade? O que é a herança biológica? A herança biológica ou a hereditariedade é o processo de transmissão de características, certo? De uma geração para outra. Ou seja, a transmissão de características dos pais para os seus filhos, e isso vai se dando ao longo das gerações, né? Então, dos pais dos filhos, para os filhos, para os netos, dos netos para os bisnetos. Ou seja, a hereditariedade, a herança biológica, é o processo de transmissão de características ao longo das gerações, ou seja, de uma geração para outra, né? Então, a genética vai ser esse ramo da biologia que vai estudar especificamente como é que se dá essa herança biológica, como é que se dá essa hereditariedade, quais são os mecanismos que estão envolvidos na herança e na transmissão de características. Todas as características são transmitidas da mesma forma, essas características elas se expressam da mesma forma nos seres vivos, pode existir alguma interferência que pode levar à expressão ou não de alguma característica, certo? Essa herança de características pode levar à morte dos indivíduos. É, as características elas podem se expressar de forma diferente em indivíduos diferentes. Então a genética ela vai entrar nesse ramo aí, ou seja, de como essas características podem ser dadas, quais são os mecanismos de herança, como eles se expressam, como eles não se expressam, as diferentes formas que eles se expressam, e como isso é passado de um indivíduo para o outro, né? Então, desde a pré-história, né, desde na pré-história, né, desde nos processos lá que a gente chama da história antiga, né, essa noção da herança, como eu falei, né, essa noção da hereditariedade, ela já vem sendo questionada e perguntada, mas a genética, enquanto campo da ciência, né, e que trouxe mais nitidamente essas respostas, isso foi do século XX para cá, ou seja, do século passado. As primeiras ideias de hereditariedade,
que surgiram na humanidade antes da noção de, do mecanismo que envolveu o DNA, os genes, eram todos baseados muito no senso comum, né? Ou seja, a partir de observação mesmo. Então, as pessoas olhavam para uma pessoa, olhavam para os pais da pessoa e encontravam semelhança, né? Então, ele olhava, sei lá, você olha para, aí olha lá para, por exemplo, a linhagem de Jean, né? Você olha para Jean, Juliano, e para o irmão, aquele irmão mais velho de Jean, que eu não sei o nome dele. Aí você olha para a cara dos três, né? Tipo, você vê muitas similaridades entre eles. Né? Não sei com quem eles É parecem. Júlio. Ah? É Júlio. Júlio. Júlio, ele eu lembro dele, mas ele não estou comigo, não. Quando ele estudava lá no colégio. Mas eles são muito parecidos, os três, né? Nunca vi os pais dele, se eles parecem com os pais dele, né? Mas quando você olha para eles, a pessoa que não conhece eles, se vê os três juntos, né? Vai suspeitar que eles são irmãos, porque eles têm essa semelhança, né? Então, a princípio, a noção da hereditariedade era muito baseada no senso comum, né? Ou seja, no que as pessoas observavam. Então, a pessoa olhava e as pessoas olhavam e viam as pessoas semelhantes e nem pensavam, não, se eles são parecidos, é porque eles têm algum grau de parentesco, ou seja, eles devem ter herdado essas semelhanças deles, dos pais deles, dos avós e por aí vai, né? E era muito baseado nessas observações, por exemplo, que os indivíduos faziam, por exemplo, seleção de características, né, em plantas e animais, como a gente já conversou em algumas aulas para trás, né? Então, aquela planta que dá mais frutos, né? Então, você vai plantar sementes mais da planta que dá mais frutos do que daquela que está dando menos, né? Então, com a ideia de noção, ou seja, se aquela planta que dá mais frutos, os descendentes dela vão dar mais frutos porque vão herdar essas características. Então, essa noção de hereditariedade não era só uma curiosidade para descobrir como é que os seres vivos herdavam características, mas também tinha uma aplicação prática, né? Então, tinha lá aquele sujeito lá que plantava, que criava a vaquinha dele, né? E as vaquinhas dele, e ele tirava leite da vaca, né? E aí ele via que a vaca que dava mais leite era que ele queria, quando ele ia reproduzir as vaquinhas deles, ele fazia com que a vaquinha dele que dava mais leite se reproduzisse mais, para que aquela característica da quantidade de leite produzido por aquela vaquinha dele fosse passada para os filhotes dela, né? E ele tivesse cada vez mais vacas que produzissem mais leite, né? Então, este processo de seleção de características hereditárias, né, possibilitou, né, a gente ter uma gama muito grande de diferentes, né, de animais domésticos e plantas domésticas. Né? As plantas domésticas são aquelas, não são necessariamente as que a gente tem em casa, né? São as que a gente domesticou, a gente cultiva elas hoje em dia. Né? Como boa parte de todo o pensamento ocidental, principalmente moderno, tem as suas raízes lá nos filósofos e nos filósofos gregos, né, e nos pensamentos romanos e por aí vai. O que a gente identifica, né, como das raízes da busca pela explicação da hereditariedade, ela vem lá da Grécia Antiga também. Então, os primeiros pensamentos vêm lá de 500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, né, uns alunos de Pitágoras, né? Pitágoras é chamam do pai da matemática, né? O filósofo que desenvolveu as bases da matemática que a gente conhece até hoje. Então, tem alguns alunos dele que tentavam buscar explicar esse processo da, da hereditariedade, né? Então, ele acreditava que tanto os homens e as mulheres, né, no cérebro do homem e da mulher, o cérebro produzia o sêmen, né? Que seria o fator hereditário, né? E aí, quando tinha o processo de reprodução, né? A criança ela tinha a mistura do sêmen que era produzido no cérebro do homem, no cérebro da mulher, e era assim. Então, quando a criança nascia parecida com a mãe, eles diziam que foi a predominância do sêmen da mãe sobre o sêmen do pai. Quando parecia com o pai, ele dizia que era o sêmen produzido no cérebro do pai, que era predominante sobre o sêmen da mãe, né? Era isso que eles buscavam explicar, né? Aí, às vezes, quando nasciam crianças hermafroditas, né? O que é criança hermafrodita? Ela não tem o sexo biológico definido, né? Ou seja, tem mesclado, tem partes do aparelho reprodutor feminino, parte do aparelho reprodutor masculino. Aí eles acreditavam, isso acontece desde sempre, né?
crianças que nasciam assim, né? Aí ele dizia que tinha uma igualdade da predominância do sêmen do pai com o sêmen da mãe. Então, aí, como ele dizia que era assim, aí nascia misturado, né? E aí tinha várias outras ideias, né? Tinha a história do calor do útero, não sei, dependendo do calor do útero, era o que determinava o sexo do bebê, né? Então, úteros quentes produziam crianças do sexo masculino, úteros frios produziam crianças do, do sexo feminino, né? Aí outras pessoas diziam, não, só o homem produz o sêmen e a mulher é apenas a receptora, né? Ou seja, a mulher recebia o sêmen, então o sêmen doado pelo homem era que determinava como ia ser o filho, né? Por mais que o filho parecesse com a mãe, mas quem dava a semente para as crianças era o homem, né? E a mulher apenas nutria e era uma incubadora daquela criança que ia se desenvolver. Então tinham muitas explicações. E os filósofos gregos eles davam para tentar explicar isso, ou seja, por mais absurdo que os pensamentos fossem, a gente pensando com a nossa cabeça de hoje em dia, obviamente, o interessante é que eles sempre estavam refletindo para tentar buscar explicar como é que esses fenômenos aconteciam, né? Então, às vezes, eles vinham com muitas abstrações, né? Ou seja, eles não tinham aparelhos tecnológicos naquela época para descobrir nada, né? Então, eles tinham muitas abstrações, eles utilizavam-se bastante do raciocínio lógico para tentar explicar como é que esse processo poderia acontecer, né? Agora, tiveram dois pensadores que as suas explicações foram a que foram mais predominantes ao longo dos séculos que se seguiam, inclusive até o século XIX, as ideias deles permaneceram, que eram dois filósofos gregos também, né? Além de todos esses aí que eu citei, esses exemplos, mas tem dois que são os mais importantes de saber, porque o pensamento deles, até o desenvolvimento da genética, era o que se acreditava que realmente era, né? Que eram dois filósofos, que eram Hipócrates. O Hipócrates é o que chamam do pai da medicina, né? Que ele desenvolveu as bases da medicina, né? E o Aristóteles, né? Eles foram os que tiveram mais influência. O pensamento do Hipócrates e do Aristóteles sobre a hereditariedade foram os pensamentos que mais permaneceram ao longo do tempo, né? Ou seja, eles exerceram o que eles explicaram, principalmente depois do período da Renascença na Europa, esses pensamentos ganharam mais força ainda, né? Após a era medieval, esses pensamentos eram mais fortes, principalmente do advento da ciência, né? Então, o Hipócrates, o pensamento dele, ele utilizava o termo da pangênese, né? Então, o Hipócrates ele pensava na pangênese como a explicação para a hereditariedade, ou seja, para o processo de herança das características. Né? O que seria essa hipótese da pangênese do Aristóteles? Desculpe, do Hipócrates. Ele acreditava assim que cada órgão do nosso corpo produz uma partícula hereditária, né, que ele chamava de gêmula, como se fosse uma semente. Então, por exemplo, nosso coração produz uma semente, nosso cérebro uma semente, nosso estômago uma semente, nossos olhos uma semente. Então, cada estruturazinha do nosso corpo produzia essa semente que ele chamava de gêmula, certo? E essas gêmulas, elas eram transmitidas para os nossos descendentes no momento da concepção. Ou seja, durante o ato sexual, né, o coito, na relação sexual, essas gêmulas eram transmitidas para as crianças que iam nascer. Né? Então, eles acreditavam que essas gêmulazinhas, elas saíam de cada um dos órgãos e migravam para o sêmen, né? Tanto o sêmen do macho, né, como o sêmen da fêmea. Né? Isso valia para qualquer ser vivo. Então, tanto para os gametas, eles não sabiam que era gameta, né, obviamente, sabendo que era célula, mas ele acreditava que essas gêmulas que saíam de cada um dos órgãos migravam para o sêmen do macho e migravam para o sêmen da fêmea. E dessa forma, na combinação desse sêmen, que estaria as gêmulas de cada órgão do ser vivo, eles eram, dessa forma, transmitidas para os seus descendentes. Né? Então, aí seria como. Então, para eles, como
os descendentes, como os filhos, eles seriam frutos dessa combinação de gêmeas presentes no sêmen, era uma forma que ele buscava explicar por que os filhos se parecem com os pais, certo? Ou seja, porque eles se parecem porque eles herdavam essas gêmeas, ou seja, eles se parecem porque eles herdaram diretamente dos pais essa gêmea, que é essa sementezinha de cada estrutura do corpo do corpo dos seus pais, certo? Então, a pangênese, ela permitia explicar a herança, né, de características adquiridas, essa crença que foi perdurando até o século XIX. Né? Foi daí dessas ideias aí das heranças adquiridas, né, a partir da pangênese, que o Lamarck tirou aquelas ideias lá do princípio dele, lá da transmissão de características adquiridas, quando ele desenvolveu lá na teoria da evolução dele. Então ele tirou muito dessa ideia aí, da ideia da pangênese, de como essas características eram passadas. E não só ele, né, o próprio Charles Darwin também, por mais que ele tivesse o pensamento da evolução diferente, mas ele acreditava, ou seja, isso em meados do século XIX, né, em 1850 e pouco, ele também acreditava na pangênese ainda. Veja que a pangênese é um pensamento que vem de quase 500 anos antes de Cristo e perdurou até os anos de quase 1900. Então, até cientistas como o próprio Charles Darwin, ele acreditava nessa ideia das gêmulas, dos órgãos que ia passar por sêmen e que era misturado. E aí o Darwin, para explicar essa transmissão de características, ele se baseou também e explicou da mesma forma que o Hipócrates, né? Adotando e admitindo a pangênese como uma forma da herança de características, né, adquiridas, e que mais tarde também ele acabou recebendo muitas críticas por isso. Né? Mas a pangênese, ela perdurou até esse período. Né? Essa ideia das gêmulas, ou seja, dessas sementezinhas de cada órgão, certo? Tranquilo até aí, gente. S de sim. Ai, ai, Franciele. Tá disposta hoje, né, Franciele? Hoje eu tô, viu? E nem dormi. De ontem. Olha, Ih, já vi, né? Bom, essa era a explicação do Hipócrates, da pangênese, né? Que perdurou, né? Até, como eu falei, até 1800, quase estamos em 1900. Né? Só quando surgiu a genética propriamente dita, que essa ideia da pangênese sumiu. Aí eu falei que foi muito importante o Hipócrates e o Aristóteles. Né? O Aristóteles, ele tinha um pensamento, a explicação que ele buscava para a hereditariedade era um pouco diferente do Hipócrates. Né? Eles viveram em épocas similares, né? Mais ou menos lá 400 anos antes de Cristo, em 380, por aí. Ele escreveu um tratadozinho, um livro, não escreveu um livro, né, sobre o desenvolvimento e hereditariedade, né, que ele chamava da geração dos animais. E lá nesse tratado dele da geração dos animais, ele levanta 4 possibilidades, né, ele distingue 4 tipos de herança que podem existir. Né. Ele falava da herança por geração espontânea, né, que é aquela história da biogênese, que vocês lembram lá do primeiro ano, né, os seres vivos surgindo a partir da matéria bruta, né, da matéria inanimada, né, da matéria bruta surgiria esse ser vivo. Ele acreditava que os seres vivos poderiam herdar características por brotamento, né, ou seja, surgem pequenos brotos do indivíduo, que é um tipo de reprodução sexuada. Vocês vão lembrar do segundo ano, vários seres vivos que fazem isso. Ele acreditava no terceiro, que era a reprodução sexuada sem cópula, ou seja, a reprodução sexuada sem a relação sexual, né, sem a cópula, sem a penetração dos órgãos sexuais. E a quarta era a reprodução sexual com cópula. Né? Sobre a reprodução sexual, então tem esses 4 tipos. Geração espontânea, que era a biogênese, né? Brotamento, reprodução sexuada sem cópula e reprodução sexuada com cópula. O Aristóteles, ele acreditava, né, sobre a reprodução sexuada, que cada um dos sexos, ou seja, os machos e as fêmeas, eles iam contribuir de forma diferente para a hereditariedade. Né? Enquanto o Hipócrates, ele acreditava que a mistura do sêmen, ou seja, a mistura das gêmeas maternos e paternos, que dariam origem ao indivíduo, o pensamento de Aristóteles era que a fêmea
ela apenas fornecia a matéria bruta e os nutrientes para o desenvolvimento daquele novo indivíduo. E que quem dava a essência, né, desse novo indivíduo era o macho. Né? Então, o macho é que ele era o responsável por dar a alma àquele indivíduo que iria nascer, enquanto a fêmea ela só dava a matéria bruta, né, o barro para se formar esse novo indivíduo. O macho é que seria responsável por doar suas características para os seus descendentes, por dar a alma dele. A essência da vida era passada pelo macho. A fêmea era só o lugar onde ia se desenvolver e ela só ia dar as condições para que aquilo acontecesse. E aí ele explicava a hereditariedade a partir deste processo, né? Então ele dizia assim, quando o desenvolvimento do feto é normal, sem nenhum problema, sem nenhum desvio, né? Isso nas palavras dele, a forma paterna prevalecia, né? Ou seja, o filho ou a filha nascia parecida com o pai. Ou seja, herdava as características do pai. Né? Então, quando você tinha esse desenvolvimento normal, né? Sem nenhum tipo de desvio, o filho ou a filha nascia com o pai, herdava as características do pai. Certo? Então, ele nasceu com a fisionomia do pai, as características do pai. Aí ele falava que se nesse processo tivesse alguma falha, o feto ia nascer parecido com a mãe. Né? Então, as crianças nascem parecidas com a mãe é porque teve uma falha no processo de desenvolvimento. Ou seja, era a noção do homem como o ser perfeito, né? E a mulher como o ser fruto da falha, né? O ser perfeito. Então, quando a criança aparecia, tanto o masculino e o feminino nascia parecida com o pai, era porque aquele processo de desenvolvimento foi normal, bem feito, perfeito. Ele herdou as características paternas, que são as características boas, por assim dizer. Né? E aí, quando tinha uma falha, ele nascia parecido com a mãe. Se tivessem falhas maiores nesse desenvolvimento, os filhos eles tenderiam a parecer com os avós, certo? Se tivesse uma falha maior ainda, ele tenderia a parecer com os bisavós, ou seja, com ancestrais mais distantes. Até o limite de que se essa falha fosse muito grande, nasceria um inumano, né? Ou seja, um monstro, ou seja, uma pessoa com características, com deformidades, né? E aí era que ele era a partir desse processo que ele veio explicar, por exemplo, quando nasceu criança, com alterações, que hoje em dia a gente chama das alterações cromossômicas, né? Síndrome de Down, Klinefelter, Turner, por aí vai. Então, ele buscava explicar essas crianças que nasciam ou com alguma que chama de deformidades, né? A explicação deles era por falha nesse processo. Né? Então, a falha era tão grande que a criança nascia monstruosa, nascia deformada, nascia com alguma questão. Então, tinha esses dois pensamentos aí, a pangênese de Hipócrates e esse pensamento da hereditariedade, essa ideia de Aristóteles sobre a hereditariedade. Aristóteles ele fazia muitas críticas a Hipócrates, porque pela ideia de Hipócrates, né, a gente herdaria as características pelas gemas dos órgãos. Mas o Aristóteles ele dizia o quê? Nem toda característica que a gente herda é uma característica ligada à fisionomia. Ele fazia pela pangênese, Aristóteles ele já dizia isso, que pela explicação da pangênese de Hipócrates, ele só explicava as características fisionômicas. Ou seja, ele não explicava, por exemplo, quando muitas vezes a criança nascia, por exemplo, com a voz parecida, ou a voz parecida do pai, ou a voz parecida da mãe, ou o jeito de andar, ou com algumas questões comportamentais parecidas com o dos pais. Então, o que Aristóteles dizia, a explicação de Hipócrates, ela só explica as características estruturais, ou seja, as características fisionômicas. E aquelas características que nós herdamos e que não são fisionômicas, que estão ligadas ao comportamento. Então, a ideia da pangênese ela não explica a herança de características que não sejam estruturais, ou seja, que não sejam na fisionomia, não explicava. Né? Se a herança é pelas gêmulas dos órgãos, ela só incorpora a fisionomia, a estrutura e o comportamento. Então, quando a criança nasce com um comportamento parecido com o dos seus pais, quando ela nasce com a voz, às vezes até tem gente que tem até o mesmo jeito de andar do pai, da mãe, algum comportamento,
comportamento, sei lá, de agressividade ou de calma, essas coisas, o tom da voz, essas coisas, a forma como se expressa. Isso são características que são herdadas e que não seriam estruturais, né? Então, o Aristóteles, ele vinha bate nessa questão. E outra questão que ele dizia assim, quando o pai ou a mãe tem um filho, eles já estão velhos, com cabelo branco. Se as gêmeas do cabelo vão nascer, então as crianças, em tese, teriam que nascer com cabelo branco, porque as crianças não nascem com cabelo branco. Então, ele batia bastante isso nessa questão do... do que o Hipócrates defendia, né? Falar, o homem tá careca, porque a criança nasce com cabelo e não nasce careca também, né? Que são aquelas histórias um pouquinho do que a gente também falou, um pouquinho do Lamarck, já que o Lamarck ele bebeu muito da água do Hipócrates, né? Na história da Pangênese. Então, Aristóteles, ele rejeitava por essas explicações de herança de características não estruturais, né, ligadas ao comportamento, ele rejeitava a pangênese justamente por isso, porque a pangênese, para ele, a pangênese não explicava de que forma essas características foram passadas. Então, até o quase o fim do século XIX, não teve muito avanço nas explicações de como os seres vivos herdavam características, ou seja, muitas pessoas desenvolviam um pouquinho mais do que Aristóteles pensou, defendiam que Hipócrates falava da pangênese, mas ficou parado nisso até o desenvolvimento da genética, por assim dizer, certo? Então essa ideia de geração espontânea, tudo isso ficou muito presente. Beleza até aí, gente? 5 minutinhos para respirar. Eu preciso beber água. Beleza, Beleza. Dati. 5 minutinhos. Chegar perto de beber água. Eu vou beber água, senão eu não termino o dia. Beleza.
Pronto, gente. Água bebida. Vamos voltar aqui para terminar essa partezinha de introdução que é genética, né? Falando um pouquinho das bases que levam a. Eita, pega, meu computador travou. Deixa eu ver. Voltou. Que levam à herança de características, né? Então a gente tinha esses pensamentos, não teve muito avanço, né? Ou seja, dessa noção aí, ou dessas explicações da pangênese de Hipócrates, ou da explicação meio pró-homem de Aristóteles, né? Para não dizer sexista ao extremo. Então não teve muito avanço até mesmo o desenvolvimento das bases da genética. Mas tiveram, ao longo desse tempo, tiveram no final do século XVI, início do século XVII, tiveram algumas outras contribuições, né, que rebuscaram um pouco e ajudaram um pouco a contribuir, mesmo que sem ter um avanço significativo na, na, na noção da herança de característica, na noção da herança biológica, que foram as primeiras ideias sobre fertilização, né? Ou seja, as primeiras ideias sobre processos, por assim dizer, né, de fecundação, né? Ou seja, de como os seres vivos eles podem, né, como pode acontecer a fertilização, ou seja, como o processo de reprodução sexuada ela pode levar a, a, a formação e a herança, formação de novos seres vivos, né, e a herança de características. Né? Então, teve um médico inglês que era o Harvey, que ele propôs, né, que todo animal ele se originava a partir de um ovo, né? Então, ele acreditava que todo ser vivo, todo animal, inclusive o ser humano, ele se originaria, né, a partir de um ovo, né? E ele acreditava que o ovo era produzido pela fêmea e que esse ovo produzido pela fêmea, ele precisava, era necessário que ele fosse fertilizado pelo sêmen do macho para que o novo ser se originasse, né? Então eles tinham essa ideia de fertilização. Então ele acreditava que todos os animais eles viriam a partir desse processo de fertilização, ou seja, o sêmen masculino fertilizando o ovo que era produzido pela fêmea, né? E eles observavam isso fazendo observação de vários seres vivos, né? E ele incluía também os seres humanos nesse processo de herança a partir dessa noção de fertilização e nessa noção de hereditariedade, né? Essa noção de fertilidade que foi trazida pelo Harvey, ela foi muito importante naquela batalha lá da contestação da biogênese. Vocês vão lembrar lá do primeiro ano, que a gente fala lá da teoria da biogênese versus a teoria da biogênese, né? De como os seres vivos se originaram. Então, essa noção da fertilização, ela era muito presente foi muito importante nessa contribuição do Harvey nesse sentido, né? Outros cientistas também tem um botânico, Gray, né? O botânico que estuda, botânico é o cientista que estuda as plantas, né? E ele identificava essa mesma ideia dos ovos, né? Ele identificava que o grão de pólen das plantas angiospermas, das plantas com flores, seria o sêmen masculino da planta, né? E que na flor lá estaria o ovo feminino que precisava, ou seja, precisava do grão de pólen para fertilizar o ovo e formar assim a semente que daria origem à nova planta, né? Então, esses fatores foram muito importantes também na noção essa ideia de fertilização, né? De que você precisava que ocorresse a fertilização para que um novo indivíduo ele se formasse a partir da fertilização, né? Então, essa ideia de fertilização, né? Ela vai trazer também duas ideias que sobrepunham, né? Que não se sobrepunham, que eram opostas, quando falava da fertilização, né? Uma, tá, tudo bem, essa ideia de que precisa ser fertilizado para um indivíduo se formar. Mas aí surgiram
duas linhas de pensamento, né? Uma que seria a linha de pensamento da pré-formação, ou seja, a ideia de que o novo indivíduo ele já vinha pronto, ele já estava pronto, ele só fazia crescer, ou seja, ele já vinha pronto, ele já estaria pronto dentro desse ovo, pronto dentro do sêmen masculino e ele crescia, ou a ideia da epigênese, né, que na realidade o ser vivo, ele, na verdade, ele se formaria depois do processo de fertilização. Então, tem essas duas ideias. Então, na pré-formação, era a ideia de que antes da fertilização, o indivíduo ele já estava pronto, ou seja, já existia um ser humano, e ele só crescia após a fertilização. E a ideia da epigênese não, era que só depois da fertilização é que ele iniciava o processo de moldação desse novo indivíduo, né? Então, vários cientistas, os cientistas eles começaram a se dividir nessas duas ideias, né? Da pré-formação e da epigênese, né? Então, muitos pré-formistas, eles se baseavam nessa ideia do Harvey, da fertilização, né? E mesmo nessa ideia da pré-formação, né? Que era a linha do pré-formismo, os pré-formistas eles também se dividiam em dois ramos, né? Então, veja, tinha nessa ideia da fertilização, a pré-formação, o indivíduo já pronto, só crescia, epigênese, só depois da fertilização, o indivíduo se formava, as estruturas do indivíduo ganhavam forma, né? Aí, dos pré-formistas, que já achavam que os mini-seres humanos vinham dentro do sêmen ou do ovo, se dividiam em duas linhas, né? Tinha os pré-formistas, que eram chamados dos espermistas, né? Que acreditavam que o mini-ser humano ele vinha dentro do sêmen masculino. Então, dentro do sêmen masculino já existia você em miniatura, né? E aí, quando fertilizava o ovo, você crescia, né? Então, se você se pegasse lá o sêmen e colocasse lá, se fosse possível colocar uma lente no sêmen, já estaria lá você pequenininho, né? Então, no caso, se fizesse lá uma lupa no sêmen, então você teria lá mini Franciele já dentro, lá só esperando crescer. Então, essa é a ideia dos pré-formistas, né? E aí, esses pré-formistas, alguns diziam, não, é dentro do sêmen que já vem um mini ser humano, e o ovo ele vai dar as condições, a nutrição e as condições para que a mini Franciele cresça. E aí, então, seriam os pré-formistas e espermistas. E tinha os pré-formistas, que eram chamados de pré-formistas ovistas. Eles achavam o contrário, que, na verdade, o mini ser humano estava dentro do ovo, e que o sêmen ele só iria dar as condições para que aquele mini ser humano dentro do ovo crescesse e nascesse o bebê, né? Então, os pré-formistas acreditavam que ou no sêmen ou no ovo já existia a pessoa pronta, pequenininha, em miniatura, só aumentaria de tamanho. Então, os pré-formistas e espermistas acreditavam que o mini ser humano estava no esperma, no sêmen, né? E os pré-formistas ovistas achavam que o mini ser humano estava dentro do ovo. E aí ele só ia aumentar de tamanho, né? Então, vários cientistas foram defendendo, foram nesse ramo aí, discutindo qual das duas coisas seriam, mas essa ideia do pré-formismo, né, do mini ser humano já pronto, que só ia crescer, né? Então, essa seria a ideia do pré-formismo e a linha pré-formista. A teoria da epigênese, né, e os defensores da epigênese, que eram outros cientistas, né, o Wolff e outros cientistas, eles acreditavam que, na realidade, a combinação do ovo e do sêmen daria uma possibilidade, ou seja, para se formar as estruturas. Então, eles acreditavam que, a partir da fertilização, a combinação do sêmen e do ovo é que daria a possibilidade que as estruturas fossem se formando, né? Então, ela acreditava que o ovo, né, homogêneo da fêmea seriam as condições materiais para que a essência que vinha no sêmen pudesse desenvolver o indivíduo. Então, o indivíduo ele se formaria após a fertilização, né? Então, as estruturas dos braços, a cabeça, a forma do indivíduo, ela só viria depois da fertilização, né? Então, eles acreditavam que a essência para essa formação estaria presente no sêmen, né? Que é um pouquinho daquela ideia lá do Aristóteles, né? Da alma vir no sêmen, né, masculino, né? E o ovo ele teria a matéria que formaria esse indivíduo, né?
Então, a diferença entre pré-formismo e epigênese é essa, certo? Então, no pré-formismo, seja o espermista, seja o ovista, é que o indivíduo ele já vinha pronto, e ele só crescia, ele já estaria todo formado ou no sêmen ou dentro do ovo, né? Então, se pegasse um ovo e botasse a lanterna, ia ter lá a pessoa lá deitadinha, com todo a cabeça, os membros tudo pronto, só ia crescer. E a epigênese não, eu acreditava que nem no sêmen nem no ovo existia um indivíduo pronto, que o indivíduo ele só se formava a partir do processo de fertilização. Então, o ovo da fêmea com a matéria, que seria moldado, que se formaria esse novo indivíduo, e o sêmen masculino com essência, né? Aquilo que despertaria esse processo de transformação e de formação e de origem desse novo indivíduo, certo? Moleza até aí, né? Essas noções, isso foi muito importante porque ele trouxe a noção de fertilização, mas isso só desapareceu de uma vez a partir da descoberta dos gametas, ou seja, a partir da descoberta das células reprodutivas. Então, um dos pontos principais e fundamentais para o desenvolvimento da genética, né, e da noção de como as características são herdadas, foi a partir da constatação de que um novo ser vivo, ele se origina, na realidade, a parte da reprodução sexuada, a partir da fusão, ou seja, a partir da combinação entre duas células, que seriam o gameta masculino e o gameta feminino. Né? Então, só foi a partir da descoberta dos gametas, que são as células reprodutivas, que se percebeu que, na realidade, esse novo indivíduo ele só surgiria a partir dessa combinação entre essas células. Né? Então, as leis da herança biológica, né, ou seja, a hereditariedade, elas só puderam ser formuladas, por assim dizer, após a compreensão, né, dos cientistas e dos indivíduos de qual era o papel dos gametas, ou seja, das células reprodutivas, na fecundação e na reprodução dos seres vivos. Né? E isso só foi acontecer no final do século XIX. Né? Ou seja, muitos anos depois dessas pessoas falarem muito disso. Né? Então, só depois que se percebeu o papel dos gametas, o papel do espermatozoide, o papel do óvulo, o processo de fecundação, a combinação das informações contidas nessas duas células reprodutoras, é que se percebeu como seria possível se desenvolver as leis da herança, ou seja, só foi a partir da descoberta dos gametas, ou seja, só foi a partir da descoberta de como os gametas atuam na reprodução sexuada, é que se começou a vislumbrar de que forma a herança biológica poderia acontecer, certo? Então, essas outras ideias, essas misturas aí, dessas noções de mente ser humano, essas coisas começaram a ser derrubadas, mas isso aí só foram pelo menos 2 séculos depois dessas ideias aí da fertilização do Harvey, da epigênese do Wolff, né? Então, esse fato foi fundamental, né? De curiosidade que a gente tem assim da descoberta de gametas, o primeiro cientista, o primeiro naturalista a observar um gameta foi um microscopista, né, um sujeito que desenvolveu e trabalhava com microscópio, que foi o Leeuwenhoek, que a gente até estudou lá no primeiro ano, quando a gente falou de abiogênese e biogênese, que ele foi ele que descobriu, né, que no sêmen expelido, né, pelos machos, né, tinham várias dessas criaturinhas, né, que eram os espermatozoides, e que microscópicas, né, e a princípio ele achava que, na verdade, quando ele observou o sêmen do ser humano, do macho do ser humano, né, e ele observou desses espermatozoides, na verdade, a princípio ele achou que era um parasita do trato urinário do ser humano, mas depois ele começou a achar que aquelas células estariam como, por exemplo, quando ele olhava a urina, né, do ser humano, ele não encontrava essas células, ele só observava elas quando tinha a ejaculação, né, do sêmen. Né? Então, ele achava que aquelas células, aquelas estruturas microscópicas, né, estariam relacionadas com a reprodução. E ele acreditava também na ideia do pré-formismo. Né? Então, ele achava que os futuros seres humanos estavam dentro daquelas estruturas. Né? Então, ali dentro do espermatozoide teria cada um de nós. Né? Então,
pegasse os espermatozoides dos nossos pais e olhasse até lá dentro deles, cada um deles ia ter uma mini pessoa que estaria em busca do ovo para se reproduzir, né? O que é uma visão meio, a gente pensa, parar para pensar, né? Uma visão meio escrota, né? Imagine, cada ejaculação tem lá, sei lá, 1 milhão de espermatozoides. Imagine que dentro desses 1 milhão, cada ejaculação seriam perdidas 1 milhão de pessoas, mini pessoas que estariam ali dentro, né? Então imagine que maluquice, né? Quantas pessoas iriam desaparecer nos ralos da vida dentro desses espermatozoides, né? Então, mas essa ideia foi fundamental, né? Porque essa descoberta do espermatozoide, né? Então, essa ideia de que os espermatozoides eles participam da reprodução, ela foi contestada por vários cientistas, né? Que achavam, né? Que achavam que o próprio Leeuwenhoek achava no começo, que na verdade os espermatozoides eles eram parasitas, né, do sistema genital masculino. E que só com o passar do tempo mesmo é que essa noção foi sendo derrubada, né? E a partir daí, então, após o espermatozoide, né, foi se descobrindo também as células ovo, né, das fêmeas, e se pôde discutir um pouco mais a noção dos gametas na reprodução, né? Então, a produção de ovos, né, por fêmeas de alguns animais já era conhecida há muito tempo, né? Então, peixes, anfíbios, insetos, répteis, aves, né? Elas apresentam ovos grandes, né? Então, invisíveis, né? A olho nu, você vê um ovo, todo mundo sabe o que é, né? A descoberta de ovos, de células ovo, né? Em animais vivíparos, né? Que são aqueles animais que não formam ovos, né? Que os indivíduos se desenvolvem no interior do corpo materno, como é o caso dos mamíferos. Essa noção ela só aconteceu a partir do século XVII, né? Que um médico holandês ele relacionou, né, o inchaço dos folículos que era observado nos ovários. Ele observava que tinha inchaço nos ovários das fêmeas de mamíferos, e ele achava que esse processo de inchaço dos ovários eles estariam relacionados a algum elemento reprodutivo, né? Mas só foi no meados do século XIX que um cientista, né, ele descobriu os ovos abrindo os ovários de animais, né? Então ele abria os ovários, ele via que existiam os ovos dentro, né? E ele percebia que dentro desses ovários tem esses ovos, né, que seriam essas células, né? Mas a natureza celular dos óvulos, ou seja, que os óvulos seriam as células reprodutivas nesses animais mamíferos, só mais na frente, quando o cientista Schwann, né, um anatomista, ele mostrou definitivamente que os óvulos dos animais vertebrados, né, é uma única célula que seria a célula reprodutiva, né? Então, a partir dessa noção aí da descoberta dos gametas, foi que possível se desvendar todo o mistério sobre de como os gametas eles são as células reprodutivas, eles são uma das chaves para se poder chegar finalmente a desvendar a noção e o processo da herança biológica, né? Então, depois que se determinou de forma definitiva, né, de que os espermatozoides e os óvulos dos animais são células e não parasitas ou qualquer coisa do tipo, então, a partir desse momento que se descobriu que elas são o espermatozoide e os óvulos são células e são os gametas e estão ligados a esse processo de herança biológica, foi que o pré-formismo ele foi descartado de vez e se consolidou, né, e se fortificou a ideia de que um novo ser vivo ele surge a partir da união entre os gametas, né? Então, não existiria nem ser humano, nem no óvulo, nem no espermatozoide. Na verdade, o ser humano ele vai se formar a partir da união entre os gametas, né? Esse gameta, o termo gameta significa casamento, né? Ou seja, união, casamento. Então, mesmo assim, durante algum tempo, se acreditou bastante que eram necessários vários espermatozoides para fecundar um ovo, né?
Isso se dava muito por causa da relação da reprodução nas plantas. Se vocês vão lembrar lá do segundo ano, que se admitia, né, nas plantas se admite, né? A gente vê lá que o óvulo vegetal ele pode ser fecundado por vários grãos de pólen, né, para poder originar a semente da nova planta. Mas lá no finalzinho do século XIX também, como eu já tinha dito para vocês, né, foi que também que se fixou de vez, né, se consolidou a ideia de que, tanto na reprodução dos animais quanto das plantas, a formação de um novo ser vivo, ou seja, a formação de um novo indivíduo, ele vai envolver apenas a fusão de apenas duas células, né? Uma célula que é fornecida pelo macho, que é o gameta masculino, e o outro que é fornecido pela fêmea, que é o gameta feminino. E aí, a partir desse momento, ficou chamado que este processo de fusão entre essas células ficou conhecido como a fecundação, né? Então, a fecundação ou fertilização, né, é esse processo de combinação entre os gametas, né? A gente viu lá nas células vegetais, ano passado, que, na verdade, essas outras células, desses outros grãos de pólen, por mais que eles atinjam, mas para atinjam, ou se cheguem a chegar até o óvulo, o ovário da planta, né, apenas um gameta vai fazer a fecundação e formar o embrião da planta, né? Os outros gametas, né, a gente viu que eles vão formar outras estruturas que vão formar a semente, certo? Então, com essa identificação dos gametas como células reprodutivas, com essa identificação de que os novos seres vivos eles só se formam a partir da fecundação, ou seja, a partir da combinação entre o espermatozoide e o óvulo, que só um espermatozoide fecunda um óvulo, foi que se deu as bases para que outros cientistas, e principalmente um cientista que a gente vai estudar bastante, que é o Gregor Mendel, ele pudesse... Então, quando ele teve essa noção da importância dos gametas para a herança biológica, e que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, e que as características dos seres vivos elas são passadas a partir dessa fecundação, foi essa noção, essa base científica, que deu ao Gregor Mendel o conhecimento básico para que ele pudesse desenvolver os seus experimentos com reprodução de plantas, para tentar desvendar de que forma a herança de características, ou seja, de que forma as características eram herdadas, eram transmitidas, né? Então, o Mendel, né, no trabalho em que ele descreve as leis da hereditariedade, ele ainda menciona muito a dúvida de que ele está sumindo na minha cabeça. Estou falando aqui sem parar. Da dúvida da quantidade de gametas que eram utilizados na fecundação. Ele achava que era só um mesmo, né? Aí o Darwin já vinha, achava que eram vários. Então o Darwin acreditava que vários gametas eles atuavam para fecundar, na fecundação, né? E o Mendel achava que era só um mesmo, né? Então foi bem importante. Mas o coitado do Mendel, ele morreu sem ninguém saber quem ele era, né? Quem ele era, porque os estudos deles, como você já deve ter dito em algum momento em alguma aula passada, né? Quando ele publicou os trabalhos dele sobre a herança de características, foi na época que Darwin lançou lá A Origem das Espécies, né, e meio que passou batido o trabalho do Mendel. E os trabalhos dele só foram redescobertos muitos anos depois que ele já tinha morrido, né, lá nos anos 1900, no início do século XX. E também porque o pessoal, na época dele, não entendeu muito bem o trabalho dele, né? Tem muitos elementos que as pessoas não conseguiram visualizar a genialidade de onde o pensamento do experimento do Mendel chegou, né? Então, a partir desses conhecimentos sobre a fecundação, né, sobre esse processo de fusão entre os gametas, que foi possível avançar ainda mais na compreensão sobre a hereditariedade. Então, veja que é um passo seguido do outro. Alguns passos demoraram alguns séculos para acontecer, mas quando se chegou nessa ideia dos gametas e da fecundação, esses processos se aceleraram muito. Se os gametas eles são a única ligação física entre as gerações, ou seja, entre a herança entre as gerações, então
muito provavelmente era dentro deles que deviam conter todas as informações hereditárias para formar um novo indivíduo. Ou seja, se já tinha se alcançado o consenso de que um único espermatozoide fecundava um único óvulo e a partir daí formava um novo indivíduo, então, muito provavelmente, todas as informações que dariam origem às características desses novos seres vivos, elas estariam contidas dentro desse espermatozoide, dentro desse óvulo. Então, existe uma barreira física para essa herança de características. Então, a busca e a investigação do que tinha dentro dos gametas seria chave para poder identificar qual era e quem era o fator hereditário. Né? Então, essa conclusão ela levou muitos estudiosos da hereditariedade a concentrar os seus esforços, ou seja, aqueles cientistas aqueles geneticistas, né, que ainda não eram geneticistas, né, mas aquelas pessoas que estudavam a hereditariedade focaram seus esforços nos gametas, ou seja, nas células reprodutivas. Inclusive, foi o que o próprio Mendel fez. Né? Para os experimentos dele, ele focou no processo de polinização de plantas, né? Ou seja, de que forma ele conseguiria tornar plantas mais puras possíveis nas suas características, para que ele conseguisse isolar esses gametas e poder compreender como é que existia, de que forma se expressava o mecanismo de herança de características, ou seja, como as características iam sendo passadas de uma geração para outra a partir disso. Né? E foi a partir desse aí, ou seja, a partir desse foco no estudo dos gametas, é que foi se conseguir identificar todos aqueles fatores que levariam à noção da genética, que seriam o quê? A descoberta dos cromossomos, ou seja, quando se descobriu os cromossomos e o DNA, então foi aí que se percebeu que os cromossomos e o DNA são esses fatores que são essas estruturas dentro das células dos seres vivos que vão conter as informações hereditárias, que vão conter as informações genéticas do ser vivo, ou seja, aquelas informações que serão transmitidas para os indivíduos, né? Então, a partir da descoberta do DNA dos cromossomos, se descobriu os processos de divisão celular, né? Então, se percebeu como uma célula passava as informações genéticas para outra célula no processo de multiplicação das células. Então, a partir da mitose se descobriu processo de transcrição, duplicação do DNA. A partir da meiose foi que se descobriu como as informações genéticas são passadas para os gametas, ou seja, são transmitidas para os gametas, né? Então, como é que a combinação do DNA vai formar um novo indivíduo, né? Então, a meiose que divide o material genético do ser vivo pela metade. Então, foi assim que se descobriu como é que a gente herda metade das características do nosso pai, metade das informações de metade das informações de nossa mãe, metade das informações do nosso pai. Foi quando se descobriu o processo de meiose e como é que essa meiose atua na formação dos gametas, os processos de mutação para se descobrir como os indivíduos formariam novas características, ou seja, como novas características surgiriam nos indivíduos, o processo de crossing over, né, de permuta gênica, para fazer com que aumente a variabilidade genética, que novas características surjam. Ou seja, foi a partir desses momentos da descoberta de todos esses processos que surgiu aí a genética. Né? Então, e o aprofundamento do estudo sobre a herança de características. Então, veja que essa noção, essa longa história que eu contei aqui para vocês, ela vai nascer, né? E ela vai trazer desde a noção da observação ao olho nu, de como as características são passadas, e das buscas de N explicações para tentar desvendar esse mistério de que é a hereditariedade, que é a herança de características, até com cada vez os anos se passando, e o desenvolvimento da ciência, essas lacunas foram sendo cobertas, né? Então muitas ideias, muitas teorias foram ficando pelo caminho, até chegar à noção mais complexa, principalmente com a descoberta do DNA, a descoberta das divisões celulares, a descoberta da meiose, das mutações, de como os genes se expressam, do que é o DNA. Então foi aí que consolidou de vez a genética, foi aí que se consolidou de vez as noções e os conhecimentos sobre a herança biológica, certo?
tudo isso é possível graças àqueles cientistas também que descobriram que os gametas estavam envolvidos, né, eram os 100% responsáveis no processo reprodutivo, né, e que muito provavelmente as características hereditárias estavam dentro dele, né, certo? E aí, a partir do século XIX, do início do século XX até hoje, a gente tem essa estabilização da genética com ciência e cada vez um aprofundamento, né? Até chegar ao que a gente vai ver lá no finalzinho, quando vai estudando genética, aos processos de biotecnologia, né? Ou seja, os processos de melhoramento animal, manipulação genética, aquelas coisas de teste de DNA, teste de paternidade, de formação de organismos transgênicos, organismos geneticamente modificados. Tudo isso foi possível e é possível porque alguém lá atrás decidiu pensar em como seres vivos herdavam as características. Então, lá atrás, Hipócrates foi pensar nisso, Aristóteles foi pensar nisso, Harvey veio contribuir com isso, Wolff veio contribuir com isso. Ou seja, se não tivesse ninguém que tivesse decidido utilizar o seu tempo para pensar e para formular de que forma as características elas são herdadas pelos seres vivos, se ninguém tivesse se questionado, mas por que os filhos se parecem com os pais? A gente muito provavelmente talvez não conseguiria chegar ao que a gente chegou hoje em dia, que é esse processo de você fazer, por exemplo, eu consegui fazer com que uma bactéria produza insulina para pessoas que têm diabetes, né? Que você possa substituir genes que causam doenças, você possa fazer uma terapia gênica para buscar tirar do seu DNA genes que podem causar que podem levar você a ter alguma doença, né? Que a gente possa produzir antibióticos sintéticos a partir da manipulação de organismos vivos, né? A gente possa fazer melhoramento de plantas e por aí vai. Né? Tudo isso é possível graças ao desenvolvimento da genética, né? Ao desenvolvimento da ciência. E isso tudo da genética, a genética só é a genética justamente porque alguém decidiu pensar em como se dá a herança biológica, ou seja, como se dá a herança de características pelos seres vivos, nos seres vivos, né? Inclusive, por exemplo, falando das vacinas da Covid, né, tem muitas vacinas que só são produzidas, né? Hoje em dia, a tecnologia que tem, né, a tecnologia do RNA combinante, isso tudo foi por causa disso, né? Ou seja, por causa da genética e por causa da noção de quando alguém decidiu estudar ou buscar desvendar como a herança de características se dá, certo? Então, por mais que esses mistérios tudo só foram desvendados no século XX, né, a partir da descoberta do DNA e da divisão celular e por aí vai, o Gregor Mendel, ele desvendou todos não, né, mas boa parte dos mecanismos que levam à herança de características, à herança genética, muito antes de se descobrir o que era o DNA. Muito antes dele saber que dentro do gameta tinha o DNA, que o DNA é que tem as características, que o DNA é o detentor das informações genéticas, que o gene é a expressão, são as partes do DNA que vão expressar essas características. Então, muito antes de se descobrir o DNA, ele já tinha descoberto né? Ele já tinha descoberto um mecanismo que leva à herança de características, ou seja, coisa de 30, 50 anos antes da descoberta do DNA, ele já tinha descoberto como é que os genes se expressam, sem saber o que era gene. Ele já tinha descoberto como é que essas características elas são herdadas ao longo das gerações. Ele já tinha descoberto a proporção em que essas características são herdadas. Ele tinha descoberto já a probabilidade de indivíduos a probabilidade de quantos indivíduos nasceriam muito provavelmente com determinada característica. Então ele conseguiu desvendar como os genes se expressam, como os genes são transmitidos ao longo das gerações e como os indivíduos herdam características muito antes de se descobrir o DNA. É por isso que fala muito que o Mendel é o pai da genética moderna,
Ou seja, por quê? Porque ele descobriu os mecanismos de herança genética antes mesmo deles serem descobertos. Ou seja, ele descobriu como tudo funcionava antes dos cientistas descobrirem o que eram o que era o DNA, o que são genes, como o DNA é passado, como os genes são passados. Ele descobriu todos esses mecanismos antes mesmo de ter essa noção, né? Então, é aí que reside um pouco da genialidade dele, né? Mas o que Mendel fez, por que ele fez, e como ele chegou às conclusões que ele chegou, a gente vai ver só próxima aula, porque eu estou aqui falando há 1 milhão, todo mundo já deve ter dormido. Dúvidas, perguntas, comentários? Não, Danton. Ô, Franciele, Acho que o povo tá dormindo. eu falei Ninguém muito. dormindo aqui, Franciele. Você Sei. é muito espertinha. Sei, Não, sei. não Dante, vai você é acontecer. foda, aula foda. Eu tava ouvindo tudo. O E que que você... é isso, Jean? Que moralidade é essa? Ah! Eu tô de boa aqui, ó. Não posso dormir aula de biologia, não. Futura fisioterapeuta, menino. Tem que saber tudo Tem que saber de tudo. cima a baixo de biologia. É mesmo, tem que saber. Vai facilitar. Quando você entrar na universidade, você já vai saber tudo. Só vai aprofundar. Falei disso não, universidade. Negócio difícil. Não, é bom. É tranquilo. Vocês vão ver. Assim, quem tem muita dificuldade na universidade é muita galera que no ensino médio, ensino fundamental, não aprendeu a estudar. Porque na universidade ou você aprende a estudar, você vai ter muita dificuldade. Né? Porque não tem assim, nem eu segurando sua mão para você conseguir chegar até o final do ano. Lá tem professor que se vira. Realmente. Eu evoluí, né, não, Dante? De quando eu entrei que eu não queria Bastante, nada com a vida. bastante. Eu Evoluí. nunca vou esquecer aquele 7º ano. Eu lembro que eu quase reprovei. Aí você pegou, que eu botei uma resposta de uma na outra questão, aí eu botei a resposta certa em outra questão e a questão que estava errada eu botei na outra questão, inverti tudo. Aí você pegou e trocou. Aí eu consegui passar. Não esqueça nunca. Nunca que eu esqueço. Né? Eu sou bonzinho às vezes. Nem deu pra entender, mas tá aí. Eu entendi. E na época eu também entendi que você tem que inverter. Aí, tá vendo? Beleza, gente. Então é isso. O próximo. Às vezes. Né, Rodrigo? Esqueci o que eu ia falar. O Rodrigo falou às vezes aí. Sim, aí pronto. Então isso aí é mais essa aula foi mais desse histórico para a gente chegar a saber como foi que a gente chegou ao que a gente chegou na genética, né? Então aí na próxima aula, terça-feira, a gente começa a vai estudar o experimento de Mendel que é o que a gente chama para chegar até a primeira lei de Mendel. Então a gente vai começar a entrar na parte de genética para valer. Qual é a dica, a orientação que eu dou para vocês? Tentem não perder, principalmente as próximas aulas. A aula de terça, próxima semana, né? Terça e sexta. Tentar não perder, porque vão ser as aulas que são a base daqui até o final de genética. Né? Porque aí eu vou explicar a base, certo? Ou seja, alguns conceitos e a base para tudo que a gente vai fazer sempre em genética daqui para frente. A gente só vai ajustando essa base que a gente vai aprender, ajustando para cada tipo de herança, né? Herança genética, e para cada tipo de exemplo. A gente só vai ajustando. Então, a gente vai ter essa base, ou seja, o que é essa base? Os conceitos básicos, né? de, de genética, né? Que a gente vai utilizar até o final, os conceitos genótipo, fenótipo, gene. A gente vai ver isso nas próximas aulas de terça e sexta. E a gente vai aprender como é que a gente faz os cruzamentos genéticos, né? Então, como é que a gente faz os cruzamentos para saber as probabilidades de herança de características. Então, se vocês aprendem a fazer os cruzamentos genéticos, vocês respondem
daqui para frente, você só vai ajustando esse conhecimento de como a gente faz os cruzamentos para as questões para frente. Né? Se vocês não aprenderem essa base agora, ou se vocês perderem a aula, aí vocês vão ter muita dificuldade daqui até o final de genética. Né? E aí vai ser a segunda unidade inteira e a terceira unidade inteira, ou seja, são 2 unidades inteiras que a gente vai ficar batendo em genética. Por que isso? Porque eu quero ir bem devagarzinho, porque vestibular, principalmente vestibular de universidade particular, cai muito genética, né? Cai muita evolução, genética, é os assuntos do terceiro ano bastante, né? São as questões que mais caem. Mas genética eles adoram, né? Porque na biologia seria o assunto que é mais fácil de complicar nas questões. Né? Aí a aula de terça e a aula de sexta são as aulas assim que eu vou dar a base da genética, né? E depois dali para frente a gente só vai adaptando o que a gente for aprendendo, certo? E quando o Alisson for dar a aula, não sei se ele já deu ainda, quando ele for dar a aula de probabilidade, é aquela aula que vocês olhem, abre o olho, viu? Se vocês aprenderem em matemática, eu vou dar uma aula mais para frente sobre probabilidade aplicada à genética, tá? Mas se vocês pegarem bem, quando o Alisson for dessa aula de probabilidade, vocês também vão sair muito bem genética, né? Porque é muito os cálculos que a gente usa em genética, quase em sua totalidade, são cálculos de probabilidade, né? Então, quando o Alisson for dando, não sei se é no terceiro ano, eu acho que ele ainda dá, abra o olho, que vai ajudar vocês muito em genética. Mesmo assim, eu vou dar essa aula de probabilidade, mas é mais aplicada a genética. E eu acho que no terceiro ano ele dá aula de análise combinatória. Eu acho que é um assunto do terceiro ano também, análise combinatória. Mais para frente, a gente vai usar análise combinatória também em genética. Então, quando o Alisson for dar aula de análise combinatória, pergunte até ele se ele vai dar aula de probabilidade e análise combinatória. São 2 coisas de matemática que a gente vai usar muito em genética. Então, se ele for dar essa aula, vocês perguntam a ele, né? Aí vocês também abram o olho nessa aula dele, não perca nada. Falar quando ele for dar esses 2 assuntos, a gente vai usar muito em genética, certo? Mas aí a gente vai treinando muito também nas aulas, vou passando muito exercício, a gente vai fazendo junto aqui nas aulas, para ajudar vocês, certo? Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Ok. Ótimo, então é isso. Faltam 8 minutos, aí vocês descansem um pouquinho. Quem já não está descansado, né? Porque tá descansando desde o começo. Quem está descansando desde o começo, se levante, né? Para não ter um bom, né? Tá, né? Botar o corpo para se movimentar. Quem está descansando desde o começo, levante um pouquinho aí, pelo menos. Viu? Tá certo, gente. Vou fechar aqui, mas eu tô aqui sentado. Vou beber uma água, porque esse negócio de ficar falando sem parar, sem intervalo, é dureza. Certo? Então a gente se vê terça.